Olá, sou o professor Wallace Alves e nesta aula sobre manifestações patológicas em elementos de concreto armado falaremos sobre eflorescência, lixiviação, calcinação e corrosão das armaduras. Vamos iniciar falando sobre as eflorescências. A eflorescência nada mais é do que a retirada e o carreamento dos sais de dentro do elemento de concreto para a superfície. Por isso, há a formação dessa mancha branca característica ilustrando. Essa mancha branca contém vários sais que foram retirados de dentro do elemento de concreto, devido à penetração da água. Para que ocorra eflorescência, é necessário ter a abertura pela qual a água irá penetrar e assim gerar a eflorescência. Algumas das causas principais que provocam as eflorescências são a quantidade de água disponível, o tempo de contato da água com o elemento de concreto, elevação da temperatura e a porosidade do material. Quanto maior for a porosidade do material, mais fácil a água conseguirá penetrar e provocar a eflorescência. Para evitar a eflorescência, ou seja, durante a fase de projeto e execução, aconselha-se o uso do cimento CP4 pozolânico ou cimento tipo resistente a sulfatos. Esses cimentos irão reduzir a quantidade de poros no cimento, evitando assim a penetração de água e posterior formação da eflorescência. Outra forma de se evitar é o emprego de aditivos durante o processo de produção do cimento. O aditivo serve para melhorar as propriedades do cimento. Portanto, aconselha-se utilizar aditivos para a redução de poros no concreto. Quando a eflorescência está em fase inicial, ela é fácil de ser removida. Uma simples limpeza com produtos específicos consegue fazer a sua remoção. Porém, há necessidade de se impermeabilizar o local para evitar que ela ocorra novamente. Já quando ela está em fase mais agressiva ou mais avançada, há uma dificuldade de realizar a sua remoção. Aconselha-se a aplicação de ácido sulfâmico ou amido sulfônico para a remoção de eflorescências mais agressivas. Para realizar o tratamento, aconselha-se primeiro aplicar em uma pequena parte do elemento estrutural para posterior aplicar em todo o elemento. Nas duas imagens, nota-se as eflorescências, nota-se também as fissuras, por onde a água consegue penetrar, quebrar a matriz de rigidez do concreto, remover os sais e deixar disponível aqui na superfície, formando as eflorescências. Portanto, há necessidade de se tratar tanto a eflorescência quanto as fissuras. No tratamento de fissuras passivas, o processo já foi descrito, ele é simples. Precisa-se primeiro realizar a abertura do sulco, posteriormente aplicar o selante, esperar a secagem desse selante e, por fim, aplicar a tinta ou qualquer outro tipo de acabamento. A calcinação ou lixiviação também é uma eflorescência, só que agora ocorre o transporte do hidróxido de cálcio, com a formação de estalactites e estalagmites. Portanto, as causas que levam aos processos de eflorescências também servem para a calcinação ou a lixiviação. De forma mais técnica, no processo de lixiviação ou calcinação, ocorre a dissolução e o transporte do hidróxido de cálcio para fora do elemento concreto. Nesta imagem, é possível notar um processo de lixiviação ou calcinação com a formação de estalactites, ou seja, eu tenho a formação de pontas com a presença de umidade. Lá no fundo é possível notar processos de eflorescências também. Já na carbonatação, ocorre a transformação de hidróxidos em carbonatos, também devido à presença de água. Então, as causas que levam a essas manifestações patológicas, eflorescências, lixiviações ou calcinações, são basicamente as mesmas. Se ocorreu a penetração de água, pode ocorrer qualquer uma dessas manifestações patológicas. Geralmente, a carbonatação ela indica um processo de corrosão das armaduras. Isso se dá pela penetração de água através do concreto até atingir as armaduras. A carbonatação ocorre de forma mais acelerada quando os poros do concreto estão preenchidos parcialmente por água e por ar. Nesta imagem é possível notar a execução de um ensaio específico para verificar a presença da carbonatação. Nota-se a presença das armaduras, portanto, esta patologia ela é um indicativo que está ocorrendo a corrosão nas armaduras. Como se evitar a carbonatação? Basicamente, durante os processos de projeto e execução, principalmente com um bom adensamento e vibração, aplicação de aditivos e o principal, impermeabilização para evitar a penetração de água. Esta imagem representa
a execução de um ensaio para verificar a carbonatação. Ocorre a aplicação de fenolftaleína, que é uma substância incolor, e quando essa substância entra em contato com o processo de corrosão, ela apresenta uma tonalidade roxa. Quanto mais intenso for essa coloração, mais acelerado está o processo de corrosão. Nota-se a presença dessa mancha branca, que é a característica da carbonatação, e aqui o processo de corrosão das armaduras. As flechas excessivas são patologias de suma importância, visto que elas podem provocar danos à saúde do usuário que está usufruindo da edificação. Basicamente, existem dois estados em que a estrutura pode trabalhar. O primeiro é o estado de limite último, ou seja, quando a estrutura esgota totalmente sua capacidade de suportar as tensões. Esse estágio ele não é utilizado para critério de projeto. Claro, a estrutura ela não trabalhará na sua capacidade máxima. Então, é sempre importante trabalhar no estado de limite de serviço, em que a estrutura trabalhará com folga, trabalhará de forma tranquila, sem esgotar a sua capacidade total. É de suma importância que o engenheiro estrutural ele siga as recomendações presentes na NBR 6118, que relacionam requisitos básicos para o projeto estrutural. Nas imagens é possível notar as flechas excessivas, nesse caso ocorrendo em uma laje. As flechas nada mais são do que aquelas barriguinhas que são formadas bem no centro do elemento, no caso das vigas e das lajes. Essas flechas elas podem danificar outros elementos da edificação, como por exemplo as alvenarias, e provocar manifestações patológicas. Basicamente, as flechas podem ocorrer devido a posicionamento incorreto das formas, retirada das formas antes do tempo previsto e também durante os processos de retirada dos escoramentos. Nesta imagem é possível notar flechas excessivas nos elementos de vigas e lajes que estão provocando manifestações patológicas nas alvenarias. As manifestações que podem ser provocadas vão desde fissuras até processos mais intensos de desagregação. A NBR 6118 estabelece limites máximos de flechas, ou seja, o tamanho máximo que a flecha pode atingir em determinado elemento. Quando a flecha ela passa do estado de limite permitido, pode ser que esse processo leve a danos maiores na edificação. Portanto, é importante seguir de forma rigorosa as normas pertinentes ao assunto. A corrosão das armaduras ela atinge basicamente os elementos de aço presentes no concreto. Ocorre devido ao concreto ser permeável pela presença de água, micro-organismos e o oxigênio presente no ar. Então, a junção desses fatores ou alguns deles podem provocar a corrosão. A corrosão pode ser definida como a transformação de um metal em íon metálico pela interação química ou eletroquímica com o meio que se encontra. Nesta imagem, é possível analisar a corrosão das armaduras. Elas estão expostas ao ar natural, então está ocorrendo o processo de corrosão. A corrosão ela pode ser acelerada na presença de água, por exemplo. Então, esse processo ele será acelerado quando tiver umidade disponível. Além da penetração de água, a corrosão pode acontecer devido à penetração de clorados, cloretos, sulfetos, dentre outras substâncias. Por isso, é de suma importância a impermeabilização. Nessa imagem, é possível notar a presença de um concreto denso e de um concreto poroso. No concreto poroso, a corrosão acontece de forma mais fácil, devido à penetração dos agentes agressores que vão provocar o processo de corrosão das armaduras. Então, o traço do concreto ele é de suma importância para evitar processos de corrosão das armaduras. Nesta outra imagem, é possível verificar como ocorre o processo de transformação do íon. Então, ocorre uma oxirredução devido à presença do oxigênio. O íon de ferro ele é retirado aqui do ponto de origem e disposto na superfície da barra metálica. Com isso, ocorre o processo de corrosão das armaduras. Esse processo ele vai ser intensificado com a presença de água, por exemplo, ou de outras substâncias. Um fator importante para evitar a corrosão das armaduras é o cobrimento. O cobrimento nada mais é do que a camada de concreto entre a borda final do elemento e a armadura. O cobrimento é especificado pelas normas e ele deve se adequar à situação a qual a edificação será inserida, conforme o elemento em dimensionamento. Nota-se que a carbonatação ocorre antes de atingir a armadura, a penetração de cloretos consegue atravessar o concreto e atingir a armadura, a corrosão também consegue atingir a armadura e outros elementos como a água conseguem atingir tanto o concreto quanto a armadura. A redução do pH é outro elemento que acelera os processos de corrosão. Nota-se
que em elementos com pH menores a corrosão é mais acelerada em relação a elementos com pH maiores. Alguns fatores facilitam a formação da corrosão, como por exemplo, a característica da microestrutura do concreto, o tipo de aglomerante, o tipo de cimento, os materiais que foram utilizados na composição do concreto e também as condições de exposição, a umidade e a concentração de gás carbônico. Esses fatores acabam por acelerar e intensivar o processo de corrosão. Nestas imagens é possível notar que a corrosão ela provoca processos de fissuração e destacamento ou desplacamento do concreto. Primeiro, ocorre a expansão devido à retirada do íon ferro e a deposição na superfície da armadura. Essa expansão ela vai provocar uma tensão que promoverá um processo de fissuração. Após isso, ocorrerá o desplacamento. Então, nota-se naquelas imagens esse processo. Corrosão, fissuração, desplacamento. Corrosão, fissuração, desplacamento. Então, quando ocorre um processo de corrosão das armaduras internas, pode-se ocorrer fissurações e desagregações em conjunto. A corrosão provoca outras manifestações patológicas, como já dito anteriormente, como fissuras paralelas, uma coloração voltada para o ferrugem, entre outros aspectos característicos desta patologia. Nessas imagens é possível notar a presença de corrosão das armaduras. Nesse estágio já ocorreu o desplacamento ou a desagregação do concreto, as armaduras estão expostas aos agentes externos, portanto, ocorre a aceleração da corrosão. Nestas outras imagens, a corrosão ela já está de forma mais agressiva. Em algumas das situações, deve-se fazer a remoção e a instalação novamente dos elementos, não há como ter a recuperação, portanto, há necessidade de prevenir que a corrosão ocorra. Para isso, aconselha-se a impermeabilização dos elementos de concreto. Existem duas causas que favorecem processos de corrosão, assim como o surgimento de outras manifestações patológicas já citadas. Uma delas é a porosidade, ou seja, a quantidade de poros presente dentro do elemento de concreto. Nota-se nessa imagem a presença de poros. Esses poros eles podem ser macro ou micro. Quanto maior a quantidade de poros, mais fácil será a penetração de água e o surgimento de manifestações patológicas. A porosidade do material ela é representada basicamente pela quantidade, o tamanho e a forma e a distribuição dos tamanhos ou diâmetros dos componentes do concreto. Todos esses fatores irão fazer com que a porosidade ela seja reduzida ou seja elevada. Nesta imagem é possível notar que a porosidade elevada favorece a penetração de água e outras substâncias, como os cloretos ou sulfetos, que provocam fissurações e desagregações. E para finalizar, outro fator que pode gerar várias manifestações patológicas é a permeabilidade. A porosidade e a permeabilidade são correlacionadas. Se eu tenho muito poro, possivelmente a permeabilidade vai ser alta. A permeabilidade nada mais é do que o fluxo de água que consegue atravessar o elemento de concreto. Aqui nota-se a presença de muitos poros, portanto, a permeabilidade é elevada. Então, quanto mais rápido a água consegue atravessar esse elemento de concreto, quer dizer que mais poroso é este elemento. Portanto, para que a permeabilidade e a porosidade não sejam causas de manifestações patológicas no concreto, aconselha-se um traço adequado, a impermeabilização dos elementos e também bons materiais. Em relação às manifestações patológicas em elementos de concreto, era isso. Vejo vocês nas próximas aulas. Até lá!